Fala galera Smart, vamos que vamos para mais uma live com convidado especial, convidado smartano. Hoje a live é com o meu xará Pedro Leonardo. O Pedro está arrematando, gente, da Espanha. E aí, quem aí tem desculpa que não arrematou ainda o que é o imóvel? Na cidade, às vezes mora no interior, numa cidade pequena, não tem um imóvel ideal. Acontece demais. O pessoal vai lá pra gente, mas eu tô querendo um filtro aí no Smart App, tô querendo um filtro aí pra filtrar imóvel só no meu bairro. Galera, não é assim que investidor, olha, investidor de imóvel leilão arremata onde é que tem lucro, não importa. E outra, ele não precisa estar na cidade do imóvel, na região do imóvel, dá para fazer tudo à distância. Então, nós vamos convidar hoje o Pedro Leonardo, que ele vai falar como que está sendo. Ele começou a arrematar morando na Espanha, ele mora na Espanha desde 2020, tem 11 meses que ele está arrematando, arrematou 6 imóveis. Será que ele tem alguma experiência legal para falar para vocês de como está sendo feito isso à distância, de como ele operacionaliza isso à distância? Claro que ele precisa de uma coisa ou outra de pessoas aqui, nós vamos ver como que ele faz isso. Claro que ele já precisou, ocupar imóveis. E aí, como é que vai ocupar o imóvel? Então o Pedro vai trazer tudo isso pra gente na live de hoje, tá galera? Então, vamos que vamos convidar o Pedro, vamos ver se ele já tá na área. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de contar um pouco da história e da experiência e contribuir, porque além da mentoria, as aulas são muito enriquecedoras, não explodem a nossa cabeça. As lives são importantíssimas, as lives, seja com os mentorados, com os tubarões, sempre agrega muito conhecimento e eu aplico muito na prática cada uma das experiências, foi agregando, até estava refletindo sobre a experiência, fazendo conta, planilhando, puxando uma curiosidade de cada caso. E fui lembrando disso, que a gente foi nesses meses de trabalho, cada momento que sai, às vezes vi uma live, o Renan falava uma coisa, o Fernando falava outra, a gente ia, nossa, isso aqui eu consigo aplicar, e caía como uma luva. Então é muito legal participar e contribuir aí. Tô muito contente. Que bacana esse seu relato, assim, de que a gente vai ficando animado, a gente vai trocando experiência, né? Um dia ali tá o Renan, o Fernando trazendo aquelas lives de domingo bacana para vocês com casos técnicos. Outras a gente traz aqui smartanos que estão fazendo acontecer, igual o Pedro. O Pedro, gente, foi convidado por quê? Porque no bate-papo com ele, a gente viu, poxa, o Pedro está arrematando à distância. Ele não mora no Brasil, então isso é uma crença limitante de vários smartanos, inclusive que estão dentro da comunidade, que ficam ali se cercando só de garimpagens de imóvel que estão ali na região deles, ao alcance de uma viagem pequena, de meia hora, 1 hora, 2 horas. Então a gente falou, poxa, isso pode inspirar muitos de vocês. Fora que eu tenho certeza aí, a gente já trocou figurinha aí sobre a questão do sorvejo, eu tenho certeza que tem muita história bacana que vai trazer de aprendizado para a galera. Tá. Pessoal, seguinte, fixei aqui, digite VIP, receba os bastidores da Smart. Então, só digitar, vocês recebem ali um WhatsApp com um grupo VIP para vocês entrarem. E agora, nós vamos pedir o Pedro que conte para a gente, antes da gente começar a falar sobre as arrematações em si, Pedro, conta um pouquinho. Você já me falou que você desde 2020 está morando na Espanha, foi para ir para acompanhar a esposa que foi fazer um mestrado, mas conte um pouquinho, quem é o Pedro Vilas Boas, a sua profissão de origem e depois como que você adentrou no mundo dos leilões, como é que você descobriu o mundo dos leilões e começou aí a sua trajetória de investidor. A gente veio para cá para fugir da pandemia. Estava angustiado, porque foi bem em setembro de 2020, no auge da pandemia, tinha um bebezinho em casa, e aí surgiu um convite, uma possibilidade de uma bolsa de estudos para minha esposa, e o plano era ficar aqui 8, 9 meses até ela concluir o mestrado e viver a experiência. A gente de repente escapa quando a situação acalmar, e no fundo a gente foi gostando, foi conseguindo se adaptar, e as ferramentas de trabalhar à distância já se desenvolveram, eu já conseguia trabalhar bastante de casa, mas com a necessidade, os tribunais facilitaram absurdamente, a tecnologia avançou muito, então eu percebi que dava para trabalhar à distância.
E as coisas começaram a se ajeitar e a gente se sentiu confortável de ir ficando. Ela começou a trabalhar por aqui também, tiveram convites de trabalho. Hoje ela trabalha com nacionalidade e imigração, tem um escritório parceiro, e o meu escritório continuou ativo no Brasil. Até o meu sócio, inclusive, é meu irmão e sempre foi muito parceiro, muito tolerante com os ajustes. Ele foi me ajudando, as coisas funcionou, basicamente funcionou. E fomos ficando, o filho foi crescendo, foi tudo parecendo muito adequado, a gente começa a colocar na balança a distância da família e os benefícios de estar por aqui, e o tempo foi passando, a gente foi se estabelecendo. E aí, no ano passado, e eu tinha um apartamento onde eu residia em Santos, originalmente sou de Santos, São Paulo, sou advogado trabalhista e previdenciário. Ele estava alugado, e a gente, dos devaneios sobre ir e voltar, a gente tinha decidido que não queria mais voltar para o mesmo apartamento. Então vamos colocar a venda. E vendi. E o meu irmão, meu sócio, comentou, olha, apareceu aqui no escritório uma assessoria, um cliente que tinha arrematado um imóvel e me pareceu muito interessante o quanto ela pagou. De repente, você, em vez de comprar um imóvel no mercado convencional, dá uma olhada em leilão. E aí eu comecei a olhar só leilão judicial e escorreguei. Eu errei muito, não conseguia arrematar, não dava certo, até que eu consegui arrematar um da venda direta da Ingea. Ele foi arrematado em setembro de 2023. E na sequência, ainda conversando com o meu irmão, a gente trocava figurinhas, ele ouviu uma live, encontrou vocês no Spotify e me mostrou, e eu fiquei encantado eu comecei a devorar o conteúdo do Spotify e entrei na mentoria. Então rapidão que eu perdi aqui, que eu estava mexendo na luz. Então quem viu a gente e indicou você foi o seu irmão no Spotify? Foi meu irmão. Foi meu irmão. Ele ainda não está no momento. Ele até fez até eu inscrevi na mentoria. Você tinha uma possibilidade de inscrever alguém parceiro, mas ele ainda não estava no momento de vida adequado. E como eu tinha o dinheiro da venda do meu apartamento onde eu morava e tinha mais algumas economias, caí assim para esse mundo de cabeça. Me encantei com a possibilidade. Bacana. E aí, então, você conheceu o Smart pelo Spotify. Interessante, porque muita gente conhece a gente pelo Instagram, conhece pelo YouTube, e alguns já relataram pra gente que vem ali o Smart Cash. É legal que dá, óbvio, né, que não tem a imagem e tal, mas, poxa, dá para você fazer ali, fazendo uma atividade física, dirigindo e tal, então foi bacana que você conheceu o Smart pela Smart Cash e depois de ter arrematado esse primeiro imóvel pela Ingea. Sim, pela Ingea. E inclusive, uma história, foi muito interessante, porque eu rematei um pouco antes, eu coloquei a data como final de setembro, porque foi quando eles deram a quitação, porque tinha uma possibilidade de parcelar. Então eu rematei, era o final de julho. E já à distância. E quando eu tomei posse, 1º de novembro. E aí, primeira coisa, eu peguei a chave, na verdade, eu tenho 3 irmãos, um dos meus irmãos pegou a chave e eu já passei para o corretor de imóveis que tinha vendido o meu apartamento. Falei, dá uma olhada nesse apartamento, avalia ele. E eu paguei 317 mil e ele me falou assim, esse apartamento vale 400. E eu fiquei desesperado. Falei, nossa, eu tive um péssimo negócio, né? Fiquei achando que tinha errado grosseiramente. Uhum. E já na mentoria, eu já conversava com o Gines Vilarinho, batia uns papos com ele, falei, Gines, você quer dar uma olhada? Ele também é de Santos. Falei, e ele tinha comentado que tinha feito um house flipping no apartamento dele ali em Santos. E ele, muito gentil, pegou a chave, foi lá e fez uma live, ou fez uma chamada ao vivo com a irmã dele que tinha cuidado da obra. E eu peguei o imóvel no dia 1º, no dia 18, ela começou a fazer uma obra no apartamento, ela até me deu um orçamento, eu fiquei um pouco assustado, falei, nossa, vai estourar, não pensa... E no final, ela fez uma obra levou uns 35, 40 dias de obra, me cobrou 60 mil reais, e eu vendi o apartamento por 525, em 30 dias anunciado. Foi eu peguei o apartamento, eu até estava fazendo essas contas salvou, não deu um ROI muito grande, mas deu um lucro em retorno, os mesmos 60 mil reais que eu tinha investido na obra, deu 68 de retorno, cobriu, ainda me deu então uma operação que eu achei que eu tivesse bastante enrolado,
Me trouxe Tava justinho ali o valor de compra e revenda, se você não mexesse nele, né? De 400 por 320, 17. 17. Só que com o house flipping, você reposicionou ele para ser vendido rápido, que é importante Sim. também. E dos 60 mil que você investiu, né, voltou 120, agregou valor 120 no imóvel. Quer dizer, você conseguiu adicionar 60 de lucro do imóvel. Exatamente. E tudo à distância. Foi uma operação que eu nem não aprovei isso. Eu falei, Gi, cuida, confio no seu confio no seu irmão. Acho que vocês têm bom gosto, vai dar certo. E eu acho que eu visitei o imóvel depois, só no meio da obra que eu estive no Brasil, e não opinei em nada, assim, tipo, fui na confiança e deu super certo. Inclusive foi uma quebra de paradigma, até pelo fato do ranço, assim, da profissão, porque para mim isso ia ser tudo muito no papel, organizar de uma forma mais burocrática. E quebrar esse paradigma de passar a confiar, acreditar nas boas intenções, na boa fé das pessoas envolvidas, isso para mim foi muito interessante e me parece que é meio que o espírito da comunidade. Me parece não, tenho certeza que é o espírito da comunidade. O Pedro, eu fico feliz na hora que você deu esse relato e você, diante do relato, você falando a quem você foi se socorrer, que é o Gines. O Gines é um esmartano também, né, atuante lá na comunidade. Profissão de origem dele, inclusive, ele é médico, tá, gente? Ele é médico, então temos esmartanos de todas as profissões. O Gines é médico, está ali, se tornou ali um investidor profissional de leilão de imóvel. Ele tem a irmã dele que também ajuda nessa área de design de interiores, de reforma. Eu tive semana passada ou retrasada, eu estive com o Gines lá em Cotia. Daí ele me mostrou a casa que ele, o Ciro e outros martanos do grupo dele tinham arrematado. E era uma casa que eles também atuaram numa reforma até bem menor que essa que você está falando, porque é uma casa grande, eles usaram um pouquinho de valor, mas você ali fazendo pequenas intervenções no imóvel, você agrega valor e agrega agilidade, né, na revenda, porque tem esse ponto que você falou bastante, mas os 30 dias da revenda também... Foi fenomenal, sim, salvou. E era o que aconteceu nesse imóvel em particular, que ele era estava no espólio da Engea. Então, o ocupante, ele já não pagava mais nada. Acho que a consolidação tinha sido quase 2 anos depois, para a data do leilão. Então, ele já sabia que ia perder o apartamento, então ele não investiu mais. Então, ele estava muito em péssimo estado de conservação, de uso mesmo, né? E aí ela conseguiu reposicionar, arrumou os banheiros, trocou a posição, tinha uma área que poderia ser utilizada como social e ela era um quartinho de serviço, foi muito interessante. E de fato reposicionou, salvou a venda, assim, o negócio, consegui começar bem, assim, por assim dizer. Bacana. Tô vendo aqui a Liliane tá dando o mesmo relato, que também mora fora, que arrematou também, que o irmão conhecia olhando o Google Earth, que o irmão conhecia quem morava no condomínio. Disso me vem, e também do seu relato, Pedro, vem um detalhe que eu peguei no seu relato, que eu falei, poxa, mesmo morando, né, a, não sei, 3, 4 mil quilômetros de distância, em outro país, em outro continente, eu tô vendo que você se sentiu mais confortável em começar garimpando e olhar um imóvel de leilão em Santos, né? Ou na região de Santos, porque eu vi ali que você falou, foi o mesmo corretor que vendeu meu apartamento em Santos que foi lá olhar, avaliar. Então eu vi que o imóvel é ali na região, né? Porque eu vinha, exatamente, até dos 6 imóveis, circunstancialmente 3 são em Santos e 3 no mesmo bairro, mas eu não morava no bairro, foi uma coincidência. Mas sim, até pelo fato de estar à distância e começar a cercar, e aí esse imóvel eu fiz sozinho, e aí os outros todos cotizados com parceiros. E aí quando a gente começa a estudar e conversar com as pessoas, acabam agregando. Então eu tenho outros 2 sócios que também são esmartanos, mas que eram amigos pessoais, já eram amigos pessoais que também são de Santos. E aí no meio de fazendo os cards, né, na mentoria, eu conheci o Olavo, e a gente começou a trabalhar junto, ele também é de Santos, e aí a gente acaba meio que juntando com pessoas que têm algumas afinidades. Mas sim, no primeiro momento, e até para explicar um pouco dentro de casa, porque eu fiz a mentoria e minha esposa não. E para ela era muito esquisito pensar em, primeiro,
trazer essas pessoas. Imagina, a gente arrematou um imóvel de 400 mil reais, eu tinha visto o Olavo com essa placa pelo WhatsApp, e estive com ele numa visita a Santos. Tomamos um café, ficamos 1 hora ali batendo papo, nos sentimos super à vontade, nos deu uma afinidade assim absoluta. E aí, dias depois, eu fiz um Pix para ele de 130 mil reais a minha cota. É muito esquisito pensar, como é que você vai ir? E estranho, é uma relação um pouco fora do habitual. Então a gente acabava meio que pensando no primeiro momento em Santos e depois foi expandindo o horizonte até para ganhando confiança, ganhando corpo. Pedro, totalmente compreensível. É natural você ver que foi o caminho que você fez, mesmo estando à distância. É o caminho que a maioria das pessoas buscam estando aqui próximo. Gente, óbvio que vocês se sentem mais confortáveis, por exemplo, avaliando o imóvel, conhecendo a região, conhecendo o bairro. O Pedro está lá da Espanha. Ele está garimpando um imóvel de leilão em Santos. Poxa, apareceu um imóvel. Não, eu conheço aquela rua, conheço aquele bairro. Você tem a memória. Você se sente mais confortável. É natural começar por aí. É natural você pensar assim, poxa, eu tenho lá meus irmãos, eu tenho parentes, eu tenho um conhecido lá. Então, se eu precisar de uma ajuda, né, e invariavelmente você precisa sim de uma ajuda em loco, tá? É certeza, nem que seja para ocupar o imóvel. Você vai ter que contratar, né, ou ter um amigo, ou ter um smartano, ou contratar alguém para ir lá e tomar posse do imóvel, para eventualmente fazer uma pintura, uma reforma maior. Então, você se sente mais confortável de garimpar numa área que você já conhece. Você se sente mais confortável de saber que, se precisar, tem alguém por perto. Mas é interessante a gente ver, e natural, né? Se sentirem mais confiança com isso, comecem, sim, olhando por regiões que você se sente mais confortável. Mas olha o relato aí do Pedro. Ele foi procurar, depois ele acabou procurando o Gines, inicialmente. Depois está lá fazendo parcerias com o Olavo e tal. São smartanos que ele não conhecia antes, da região onde ele escolheu, onde ele se sentiu mais confortável em atuar. Ele não conhecia o Gines, ele não conhecia o Olavo. A afinidade entre Pedro e Gines, Pedro e Olavo, veio da comunidade Smart. Exatamente. Então, gente, esse é um diferencial que as pessoas que estão de fora, né, Pedro, não conseguem entender. Que ali dentro você está no meio, que as pessoas estão imbuídas no mesmo propósito de você, né? De fazer uma prosperidade financeira através dos leilões de imóvel. Então você vê, só das pessoas terem os mesmos propósitos já rola uma afinidade. E ali você vê, né, quem está atuando, quem, né, troca sempre figurinha ali no WhatsApp da comunidade, quem trabalha lá no Trello do núcleo operacional e vai criando essa afinidade. Depois, é natural que depois de um café, que depois de uma reunião online, vocês se sintam confortáveis de cotizar com essa pessoa. Você sabe que a pessoa ali, ela está no mesmo propósito que você, que ela estudou e, né, obteve conhecimento da mesma forma que você, que ela está ali disposta a fazer acontecer para mudar de vida. Então, a chance de, poxa, você está se deparando com um caloteiro, de uma pessoa de má fé e tal, diminui. Pronto, isso aí já ajuda. Além de você não estar atuando com a pessoa de má fé, você está ali atuando com a pessoa que está com conhecimento, que está com gana de ganhar dinheiro, com propósito. Então, esse encontro de smartanos que faz várias e várias pessoas deslancharem, né, ganharem confiança. O Pedro relatou aqui para a gente até que você teve a coragem de arrematar sozinho o primeiro imóvel, esse primeiro imóvel da Engenho. Os outros 6 foram cotizados. Mas tem muita gente que não tem a coragem de dar esse primeiro passo sozinho. E aí, você encontrar um colega smartano para atuar em conjunto é muito importante. Muito legal esse relato. Eu tenho claro que eu não arremato mais sozinho. Muito claro, para mim faz todo sentido diluir o risco, diluir o trabalho, a ansiedade de vender, de tudo dar certo, a gente se ajuda, se conforta, está mais ansioso e nervoso querendo brigar com o ocupante, não, calma, vamos dar um passo atrás, vamos tolerar, organizar, fazer alguma coisa, vai trocando ideias e acaba clareando, assim, para mim hoje é muito claro, só... Trocando ideias. Gente, eu acho que isso é importante. 2, 3 cabeças pensam melhor que uma. Né? Você dá mais segurança. Você está analisando a viabilidade do imóvel e, poxa, eu acho, você pondera.
né? Eu acho que tem esse valor por conta disso e disso. Será que esse ponto, essa localização é boa ou ruim? Aí a pessoa vai lá e já te dá o ponto de vista dela e você forma uma convicção em de todos maneira os mais passos. clara. Tinha pensado em falar em ordem cronológica, mas me deu um start aqui para falar Diga. da ação do sobejo. A gente Pode. arrematou uma casa em Cotia, e aí já fugindo um pouco de Santos, Vambora. arrematamos por R$ 358.000 financiado. Demos R$ 18.000 de entrada, e aí já era eu, Olavo, e Luana e Edu. Luana e Edu contam como só que eles são um casal, são esmatanos também. Uhum. Então nós rematamos em 3. O primeiro, na divisão das tarefas, né, o Olavo e o Edu foram lá em loco visitar um apartamento, visitar uma casa no mesmo condomínio, fizeram todo a garimpagem, a precificação. Num primeiro momento, a gente até chegou a descartar essa casa porque tinha dívida, era segundo o leilão da Caixa, então ficava condomínio e ficava IPTU pro arrematante. E o ocupante nunca tinha pagado IPTU, tinha lá 20 e poucos mil reais de IPTU em aberto, e a gente achou com a associação 30 e tantos mil reais de dívida de condomínio. E aí a gente tinha descartado no primeiro momento eu tinha falado, essa casa aí descartamos, tá? E aí o Olavo falou, pensa bem, se a gente fizer assim, fizeram algumas contas e na verdade talvez ela valha cerca de 600 e tanto. E aí já tinha viabilidade econômica mesmo pagando as dívidas. E aí quando a gente arrematou, levamos em segundo leilão, aí descobrimos que na verdade o condomínio era uma associação de moradores, então essa dívida que tinha entrado na conta do risco corta, não vamos pagar, porque ela não vai ficar como o próprio terreno. E a primeira abordagem, quem fez com o ocupante, foi a Luana. E o ocupante veio me contar, tempos depois, que ficou com medo dela, não se sentiu confortável em avançar com ela na negociação. E por uma besteira, porque a gente conversou todos os termos que ia colocar. E aí, a gente está com uma emissão na posse, e ela, com mensagem não atendia, e um dia eu falei, deixa eu tentar ligar para ele. E ele me atendeu, circunstancialmente me atendeu. Acho que chamou a atenção o número, porque deu um número com DDI de fora, ele atendeu, e aí contou os dramas, etc. E comentou isso, não, porque a Luana, quando me ligou, veio me ameaçando, e assim, foi uma interpretação dele, né? E no final ele se abriu, contou os dramas e tudo mais. E falou, tudo bem, então vamos fazer um acordo para você desocupar, porque já estava com a emissão da posse em andamento, e no final não desocupou. Veio enrolando, a gente tinha até estabelecido até o dia 25 para ele desocupar amigavelmente, e eu tinha colocado no que a gente podia oferecer, né? Porque eu falei, agora você já está na emissão da posse, eu não consigo te dar mais nenhum dinheiro que eu tinha oferecido lá meses atrás, mas eu posso deixar de te cobrar. Seu proveito econômico vai ser deixar de cobrar, porque eu vou me subrogar nas dívidas que você está deixando. Então, o que eu pagar, eu vou te cobrar. E assim como a taxa de ocupação. Ele, então tá bom, já me vale, mas no final não cumpriu. E nesse meio termo, a gente pagou parte do IPTU para testar a questão do arresto ou da penhora no sobejo. E deu certo. Como era segundo leilão, a Caixa, pelo valor que a gente tinha estimado... E aí, um detalhe, ele entrou com uma ação anulatória nesse meio do caminho. Né? Na verdade, já tinha ação anulatória quando a gente começou a olhar esse leilão. Então a gente já sabia que ele tinha um perfil de que ia judicializar, ou que ia resistir. Mas analisando o conteúdo da petição inicial, até porque a gente já conhecia a advogada, já vinha observando um padrão dela de trabalho com outros mutuários, e a gente desarquivou também a notificação da consolidação e viu que tinha sido regular, tínhamos todas as armas. Então, foi muito tranquilo nessa questão. E aí a Caixa, na anulatória, juntou alguns extratos do contrato dele que deixavam, na nossa interpretação, que indicava que tinha um sobejo. Pelo menos de 100 e poucos mil reais. Então, a gente, com essa informação, paguei o IPTU, entrei com uma ação de subrogação e saiu a tutela antecipada, notificaram ao jurídico da Caixa e a Seven, e aí um mês depois chegou um e-mail, no próprio dia 25, quando deu a data limite e o ocupante não cumpriu, chegou o e-mail da Seven dando conta de que eles tinham cumprido a ordem do juiz e estavam depositando os R$ 10.800 do sobejo no processo judicial. Então a gente acabou que já tinha colocado na conta todos os riscos de pagar essa dívida, já ia assim a ser lucrativo, mas vai aí melhorar ainda mais tanto o ROI quanto o lucro.
Pedro, ótimo você ter pulado essa arrematação aí na fila do que a gente vai contar, porque esse caso é extraordinário, gente. É muito conhecimento sendo aplicado. Eu, inclusive, o Pedro já me printou ontem esse e-mail falando lá, citando o processo e falando que o sobejo foi depositado pela Caixa no processo para ressarcir o Pedro e o Olavo. E aí eu vou até entrar nesse processo, vou ler, porque é interessante, gente. A gente vai aprendendo ali com o caminhar de todos os martanos, a gente vai trocando figurinha. E isso aí foi uma tacada sensacional deles. Pelo que você falou, vamos só recobrar aí para a galera aí, de forma bem detalhada. Foi imóvel da Caixa Econômica Federal, que foi segunda praça, Pedro? Foi em segunda praça. Segundo o leilão obrigatório da alienação fiduciária. Ótimo. Então, galera, pode falar. Não, isso a gente arrematou por 358 e tem uma estimativa de venda de pelo menos 600 mil. Ele é uma casa, pelo que a gente viu, até é muito parecida com a casa. É no mesmo condomínio que você foi com o Gines, naquele Vila Debs. É muito parecida a casa e também tem um valor estimado aí de venda rápida de 600 e pouco. Pronto aí. A gente até conhece, agora eu já tô habituei ali de Cotia. A gente tem um ROI estimado de 91%. Não, porque condomínio lá muito bacana, segurança ótima. Inclusive tinha uma casa na frente deles que eles falaram assim, essa casa aqui tô achando que vai a leilão, tá desocupado tem muito tempo. Mas vamos lá, leilão da Caixa, segunda praça. Pedro, foi financiado ou foi à vista? Foi financiado. Tá. Então, gente, primeira coisa, para quem está de chororô falando sobre venda online e venda direta da Caixa, gente, a Caixa simplesmente fechou a torneirinha e no momento atual ela não está financiando nenhuma venda direta e venda online. E aí tá todo mundo falando assim, a Caixa não financia mais. A gente fez até alguns posts recentes falando sobre dar 5% de entrada e tal, e o pessoal falando assim, a Caixa não está financiando mais. Erro de vocês. A Caixa continua financiando, no momento atual, apenas em primeira e segunda praça. Primeira praça, em geral, não vale a pena arrematar, via de regra, mas segunda praça, gente, continua sendo possível financiar. Em regra, lá nos editais fala os imóveis que podem financiar e os que não podem. A maioria dos imóveis de segunda praça podem. É só olhar no edital para ver se financia ou não. Então, tá aí, primeira dica para vocês aqui de ouro dessa live. Segunda praça, está rolando sim financiamento ainda. E segunda praça realmente é um pouco mais delicado para comprar. Você precisa ali de uma expertise maior, você precisa ali de preferência que seja um smartano, que saiba o que está fazendo. Por quê? Venda direta, a Caixa paga para vocês condomínio IPTU. Independente se tiver dívida, você não precisa nem preocupar com isso, porque a Caixa fala, eu vou pagar débitos de IPTU e condomínio se existir, acabou. Sim. Nesse daí, não. Nesse daí, o Pedro estava lá no edital, né, da Caixa. Nós não nos responsabilizamos por débito de condomínio e IPTU. Então, Pedro, Olavo e a Luana tiveram que fazer o levantamento de débito de condomínio e IPTU. Beleza? Isso aí entra na viabilidade financeira dele. E ele, gente, pasmem aí, com o relato que o Pedro acabou de falar com vocês. Ele falou bem a passar, mas a verdade é que não só o IPTU ele conseguiu com conhecimento, mas o condomínio também, porque no final das contas ele identificou que lá não é um condomínio de fato, que lá é uma associação de moradores. E uma associação de moradores, se a cobrança não tiver regulamentada corretamente, você, novo adquirente, ela não é uma dívida própria terreno, ela acaba sendo uma dívida pessoal lá do antigo morador. Então, nessa daí eles souberam fazer análise. Claro que colocaram na viabilidade, mas conseguiram sair da dívida da associação e, com essa estratégia fenomenal do sobejo, eles conseguiram sair também da dívida de IPTU. Eles viram que tinha uma sobra, né? Esse ocupante lá estava lá questionando a arrematação no processo. Então, ótimo que a Caixa tem 5 dias depois do leilão, em tese, para entregar o sobejo. Ela teve que segurar o sobejo contra a contestação.
Aí o Pedro foi lá, peticionou no processo e falou: ó, inclusive eu paguei o IPTU, o sobejo dele, em vez de ir para ele, por favor, façam um arresto aí e me ressarçam. Então, gente, é muito conhecimento aplicado numa arrematação só do Pedro. Obrigado por furar a fila com ela, Pedro. Então eu vou voltar para minha segunda arrematação, que ela também foi um segundo leilão da Caixa, e também tem uma história inusitada a respeito de sobejo e de dívida. Era um imóvel também em Santos, a 2 quadras do primeiro imóvel, circunstancialmente no mesmo bairro. Eu já vinha monitorando ele num leilão judicial que saiu, porque o devedor pagou, e aí ele me apareceu na Caixa, por um preço um pouquinho, inclusive, menor do que estava indo pelo judicial, e já me parecia interessante. E era segundo leilão. Um condomínio pequeno, se chamam os predinhos de Santos, que são esses prédios nos anos 70, anos 80, um apartamento térreo, me pareceu muito interessante. Aí eu pedi para um dos meus irmãos que mora no bairro ali, falei, porque a gente não achou, a administradora de condomínio, não tinha dívida de condomínio, não tinha nenhuma informação, mas a Caixa falava que não pagava. Então, aí o que eu achei? Num acordo muito antigo, num processo que não era de dívida de condomínio, mencionava o nome do síndico. E o nome do síndico era o ex-mutuário. Então eu presumi, se ele era o síndico, ele pagava o condomínio, porque pelo Código Civil, o síndico, se você deve cotas do rateio, você não pode nem participar de assembleia, muito menos ser síndico. Então eu fiquei com essa informação, ainda meu irmão chegou a tocar nos apartamentos, ninguém respondeu, ninguém o atendeu, mas eu fiquei com essa informação, se ele era síndico, ele pagava o condomínio. Não tinha dívida de IPTU, e também é um indicativo também de que as pessoas, quando começam a ter dificuldade financeira, deixam de pagar IPTU primeiro. Então, era mais ou menos esse era o raciocínio. Arrematamos em segundo leilão com lance único, o que me deixou muito surpreso. Pagamos R$156 mil no apartamento, foi à vista, não era financiado. E esse foi com dois sócios aqui da Espanha. Uma moça, ela é brasileira, tinha um dinheiro guardado no Brasil de uma herança. Falou, Pedro, quando a gente começa a contar do que está fazendo, falou, que legal, eu também quero um dia. Eles, inclusive, talvez eles devem entrar na turma 25, estão aí na lista. Arrematamos. Quando eu assinamos lá a escritura, saiu em meu nome, fiz a distância, via notariado, muito tranquilo, liguei para o ocupante. A ocupante falou assim, eu vou anular esse leilão, isso está errado, eu não fui notificado da consolidação, eu não vou sair. Eu falei, me deu um susto assim, eu até chamei na comunidade, me tranquilizou, não, Pedro, faz a sua parte. Tem muita gente que blefa, vai atrás da consolidação para entender. E a gente descobriu que a consolidação tinha sido feita por hora certa, a notificação por hora certa, porque ele se escondeu do oficial do registro. E dias depois ele entrou com uma ação anulatória e conseguiu eliminar para suspender o leilão. Aí o que eu fiz? Intervi no processo, juntei a notificação, porque ele simplesmente contava uma história, falando, não fui notificado, não sei, tá tudo errado, não sei, a Caixa errou, como erra sempre, falando mal do banco, né? O juiz acatou, suspendeu. Aí eu intervi no processo, juntei e falei, na verdade não, tá aqui a notificação por hora certa, regularmente feita, e de fato o oficial fez tudo bonitinho, como manda a lei, visitou 3 vezes, relatou que encontrou a mãe, que encontrou o filho, bonitinho, uma certidão gigante, inclusive, muito bem feita. Juntei no processo, o juiz reconsiderou a liminar, o intimou para se manifestar sob pena de litigância de má-fé, inclusive, e aí o processo ficou parado, não seguiu mais, eu pedi que depositassem o sobejo no processo, e aí essa experiência do sobejo não deu certo. Aí saiu o meu registro, entrei com a emissão, liguei de novo, falei, fulano, você não quer sair? Sai por bem, vamos evitar, de repente consigo te ajudar, não quis conversa. Entrei com a missão na posse, aí na notificação da missão da posse, saiu eliminar 60 dias para desocupar. A oficial de justiça, quando me avisou, falou assim, Pedro, eu não os encontrei no apartamento 2, que é onde eu tinha, mas encontrei no 22, e eu tinha passado os telefones, marca com eles. Eu já tinha achado esquisito com o 22, né? E aí, nesse meio termo, teve a Smart Experience, e eu conversei com a Lorena, e ela falou assim, olha, na emissão na posse é interessante identificar para evitar, identificar exatamente quem para evitar depois que o oficial volte, você não cumpra uma ordem enquanto de fato não é a pessoa. E aí, conversando com o oficial, eu falei, não certifica então que você encontrou em outra parte, certifica simplesmente que encontrou ele e tal. E o oficial disse, tá bom.
E aí cumpriu o requisito. E nesse meio termo eu já tinha descoberto, né, da dívida, de que ele deixou dívida de PT. Ele era uma pessoa meio golpista, ele, enquanto o síndico aplicou um golpe no condomínio, deixou dívida de PT, de condomínio lá, e eu vim administrando com o condomínio e já estava morrendo de medo desse imóvel, falando, vou ter um problema que o cara ocupou. E eu descobri que ele ocupou um imóvel de um vizinho que tinha morrido, uma situação super esdrúxula. E ninguém sabia dizer o que estava no apartamento 2. A vizinha falava, eu peguei o WhatsApp de uma vizinha, fui lá, mandei uma pessoa na reunião de condomínio, que eu recebi quando eu mudei o nome. Eu já dava como perdido esse imóvel. Eu falava, vou queimar, quando eu tomar posse, já estava pensando em colocar internet, colocar câmera, pensar numa dinâmica de proteger, porque imaginava que ele fosse voltar. E aí, quando deu 60 dias, a oficial de justiça voltou lá para cumprir, para desocupar a superfina forçada, e a gente sempre conversa com o oficial de justiça antes, contei como era o caso. E aí deu um dia seguinte, ela falou assim, olha, Pedro, eu fui lá, me atenderam no 2, uma pessoa chamada Léo, que não era o ocupante, e disse que não sabia de nada, e eu deixei meu telefone e deixei o seu também. E no final, a sorte, ao que parece, quem ocupava o imóvel era a mãe desse mutuário. O mutuário aplicou um golpe no condomínio, aplicou um golpe nos irmãos também. Eles cotizaram para comprar o apartamento da mãe, e ele ficou com o dinheiro dos irmãos e financiou com a Caixa, e não pagou o financiamento. E esse irmão, para não... Ele falou, se a minha mãe fica sabendo que estava para ser despejada, ela morria, tinha um infarto. Então, você não quer vender o apartamento para mim? Eu falei, claro. O que parecia ser um desastre. Eu simplesmente tirei a corretagem, o valor que eu tinha separado para fazer obra. Para pagar um corretor, para fazer uma reforma, tirou, fez um descontão. E vendi. Para o próprio ocupante. Para o irmão do ocupante, para um dos filhos da ocupante, ao que parece. Não sei exatamente. Eu falei, não quero que você me conte mais nada da história, não quero me envolver. Eu falei para você, não quero me envolver, não precisa. Basicamente é isso. É um imóvel de negócio, se você quiser. E aí, desde então, e até eu sempre, quando vou fazer a desocupação, entro em contato, eu falo, você não tem interesse em ficar com o imóvel e comprar o imóvel? Porque às vezes a pessoa está só pensando no imóvel que está perdendo, de como se organizar ou resistir, e às vezes vender para o ocupante é uma saída. E esse deu um retorno aí de 46%, deu um ROI de 46% do que eu já via como perdido, tá? Ele vinha tirando meu sono. E aí, olha só, uma arrematação que em tese o desenrolar seria maior, porque a gente conta ali, depois da arrematação, a gente conta, primeiro, prazo burocracia até registrar o imóvel. Exato. Depois prazo para desocupar, depois prazo para revender. E aí uma arrematação que teve uma burocracia maior para desocupar, foi um imóvel que vendeu bem rápido, porque foi vendido para o próprio ocupante. Eu estou vendo aqui o Vinícius sim está falando, tá, cada caso melhor um que o outro, os casos do Pedro. Sim. Tá legal, gente. O Pedro está mostrando muito conhecimento para a gente, muitos cálculos das arrematações desses casos. São altas e baixas, né? Lógico, esses dois tiveram um final feliz. Acho que dos que já tiveram final, das 6 vão ser finais felizes, mas nesse, até chegar, de fato, a gente fica ansioso, fica nervoso, fica preocupado, acha que fez besteira. Mas e aí o que eu queria frisar até a questão da comunidade. Quando eu conversei com esse ocupante, eu falei, que desespero, errei grosseiramente, vou ter um dinheiro empacado aí, né? E aí chamei no grupo, eu ainda estava durante a mentoria, estava lá no WhatsApp, aí imediatamente falei, não, calma, tranquilo, faz assim, já todo mundo que já tinha experiência foi posicionando, e vai organizando, você começa a voltar para assim, não, beleza, então eu vou traçar uma estratégia, uma forma de trabalhar, e aí até lembro de chamei a assessoria, né, teve assessoria no desenrolar, falei, olha, a prioridade aqui é fazer o quanto antes para a gente ganhar essa corrida da anulatória, né, e no final deu tudo certo, saiu super rápido, só demorou um pouco mais da questão da emissão na posse, porque coincidiu com o recesso, e depois com o carnaval, foi assim, o comecinho do ano foi meio atribulado, assim, por causa das datas, mas no final foi muito interessante. Tá vendo aqui, alguém falou para escrever um livro, né? Eu lembrei de eu não sei quanto tempo a gente tem, vou contar um último caso engraçado. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, Pedro, e aí a gente conta essa última arrematação, esse último caso. Primeiro, Paulo Henrique Tanu, falando lá do Japão, falando, pô, o Pedro tá arrematando a Espanha, eu tô do Japão. Gente, tem Smartano no mundo inteiro, tá? Espalhado e dá para arrematar à distância. Então essa live tá mostrando vocês disso.
Outra, uma colega que é a Ingrid de harmonização corporal falou assim: ah, fui na Caixa e falaram que não está tendo mais leilão, que é só presencial, que não tem presencial mais, tudo online. De fato, leilões são online e está tendo muito mais do que antes. Pra você tem uma ideia? No meados do ano passado tinha 14 mil imóveis na Caixa indo a leilão, hoje tem 24 mil imóveis. Tá? Então você encontra tudo online. Não vá no banco, gente. Não vá presencialmente no banco. Os bancários lá e tal, eles são alheios a isso. A maioria deles nem entendem, né, de leilões de imóvel. Você acompanhando a Smart, você está no lugar certo e quer encontrar imóvel de leilão, só digitar lista aqui no chat que vocês vão receber no inbox de vocês um site com todos esses 20 e tantos mil imóveis da Caixa para vocês começarem a garimpar. Mas vamos lá, Pedrão, vamos lá. Diga aí mais causos que o pessoal está endoidando aqui com a gente comprou um outro imóvel na venda direta da Caixa, à vista em Sumaré, em São Paulo. Isso foi uma garimpagem do Olavo, inclusive. No dia que a gente conversou, bateu um papo, ele me mostrou esse imóvel, a gente chamou o Edu e a Luana também. Levamos. Ele pagamos 405 mil nele. Ele tem um valor de venda de 805. Matamos em janeiro, 2 de janeiro foi o dia que a gente pagou o ITBI, e aí como na venda direta tem a assessoria Smart, a assessoria ainda antes da gente pagar o boleto faz análise jurídica também, dá um rascunho, né? E nessa análise da Caixa, da Smart, eles tinham a informação de que o imóvel estava ocupado por inquilino, e tinha lá o nome, o telefone do inquilino e tudo mais. A gente pagou o boleto, levou o imóvel e ligamos para o inquilino. Ele falou assim: já devolvi o imóvel. Entreguei a chave na imobiliária X, porque já tinha acabado o meu contrato. Eu até tentei arrematar, porque eu vi que estava indo a leilão, pedi a disputa. Oferecemos para ele para comprar, não quis, beleza. Ficamos na dúvida se a gente tomava posse ou não antes de registrar, até porque no começo do ano a prefeitura demorou um monte para emitir a guia, ficou um imbróglio. E aí teve uma live, eu não sei com quem que era, mas eu lembro que foi o Renan que estava falando. Ele comenta, alguém perguntou, eu acho, uma caixinha talvez, se o imóvel está desocupado, espero documentação ou tomo posse imediatamente? Ele falou, tomo posse imediatamente. Eu falei, gente, isso aqui é pra gente, bora. Aí eles tomaram coragem, foram o Edu e a Luana, pegaram o carro, foram lá, chamaram um chaveiro, tomaram posse do imóvel acho que final de janeiro, meados de fevereiro. Buscamos um empreiteiro para fazer reformas pontuais, que a casa estava de muito bom estado. Combinamos com o pedreiro, ele ia começar no carnaval. Aí compramos material, ele foi, pegou a chave, e aí chamamos um chaveiro para arrombar, o chaveiro entregou. Na nossa concepção, estava tudo em ordem, tomamos posse, ocupamos, começou a obra. Que nos liga o pedreiro durante o carnaval e falou assim: olha, minha assistente está lá e entrou um senhor aqui com chave. E aí ele só conhecia um de nós. Ele falou assim: quem entrou? Por acaso o Pedro ou o Olavo é um senhor? É uma pessoa, um senhor de idade, cabelo. Aí o Edu falou: não, é todo mundo jovem. Quem é essa pessoa lá? Não se identificou. Entrou aqui, mexeu numa bolsa, tinha um colchão no quarto. Aí falou: então. Essa pessoa saiu, então tranca a porta, a gente vai mandar um chaveiro aí, vai trocar o miolo, trocamos o miolo, e aí falou assim: se a pessoa voltar, você manda ligar pra gente. E no final, era o ex-mutuário que estava de viagem, ele não sabia que tinha perdido o imóvel, e o chaveiro, a gente descobriu que o chaveiro, quando foi arrombar para fazer, ele não trocou o miolo, ele fez uma cópia. O cara tinha a chave, a gente não se certificou, isso agora é uma coisa que a gente sempre fala, tem que se certificar de que o cara tá trocando o miolo, e o ex-ocupante entrou na casa. Aí, só que nesse interim, como ele saiu para fazer alguma coisa, a gente fechou a porta e ele ligou desesperado, falou: não, porque isso é um absurdo. Eu falei: olha, vai no banco. Mandei para ele a matrícula e aí foi eu que conversei com ele. Não, porque na Caixa é tudo uma bagunça, dizem que eu posso ir lá pagar. Eu falei: não pode. Aí não, ainda ofereci para ele o imóvel de volta. Ele falou: não quero. Eu ofereci para venda. Ele sim, eu não quero mais saber desse imóvel, dessa casa, dessa cidade. E foi embora. Ainda queria falar: eu quero levar o meu fogão, o ar-condicionado. Eu falei: não, senhor, tudo que está fixo, você não pode levar. Te ofereço um quadro que está lá, que a gente não interessa. Ele levou, acho que o colchão e um monitor de câmera de segurança de tubo, uma coisa super obsoleta. Uhum. Mas aí serviu de lição. Quando ocupar, se certifique que o chaveiro vai fazer o trabalho mais difícil. Porque o que ele fez? Fez o trabalho. Ele levou para a oficina e voltou lá com chave. A gente não tomou cuidado de certificar que ele tinha trocado o miolo. Então a gente tinha tomado posse e quase perdeu a posse.
por uma... Muito interessante esse caso. Gente, posse e o imóvel ocupado ou não é outro mito, outro receio de que iniciante. Temos aí, ó, 216 pessoas na live. Deve ter aqui, ó, metade, pelo menos, às vezes não é smartando, é iniciante, aí fica morrendo de medo. Gente, posse é tranquila, tá? Você é o bonzinho da história e você vai tomar posse por bem, né, amigavelmente ou pela justiça, de um jeito ou de outro. Então não se tem um receio disso. A questão é, existem métodos, existem práticas que a gente utiliza para tomar posse mais rápida. E um dos pontos que às vezes o pessoal fica receoso é querendo fazer tudo bonitinho. Existe, inclusive, pessoas na internet que falam assim, não, mesmo imóvel vazio, você tem que entrar com uma ação de missão na posse só para ter ali, num processo, falando que você tomou posse, que o imóvel está ocupado. Nossa senhora, gente, que bobeira, não existe isso. O imóvel está vazio e mesmo que você ainda não tenha o registro em seu nome, por que a gente fala ocupe? Porque você, gente, já é sucessor do banco ali. Quem é o proprietário do imóvel? O imóvel está vazio, ou seja, não está na posse mais de ninguém. E a pessoa que anterior não é proprietário do imóvel mais, o ex-mutuário, o devedor. Quem é o proprietário é o banco. A posse não está com a pessoa mais. Então, você é o sucessor do banco. A partir do momento que você pagou ali a entrada, o lance, está fazendo contrato com o banco, você já é sucessor, independente de não ter registrado. Então, nosso entendimento é tome posse o quanto antes, que você evita da pessoa voltar e tome precauções para a pessoa não voltar. Troca esse ocupante ainda falava no telefone, eu vou processar todo mundo, eu vou procurar meu advogado e vou procurar a polícia. Eu falei, isso, faça, mas tome todas as providências, mas não tente entrar no imóvel à força, porque nós estamos com a posse, ainda não tinha saído a matrícula, eu acho. Não, ou tinha acabado de sair a matrícula, inclusive. Quando ele tentou voltar, tinha acabado de sair a matrícula. Mas faça o que o senhor... Eu te animo a ir procurar o seu direito. Você está coberto de razão. Mas não volte no imóvel. Porque aí você vai ter problema com a gente. E, de fato, nunca voltou e foi um pós-passeio. No final das contas, o imóvel estava vazio. Você tomou posse do imóvel. Você é sucessor do banco. Tomou posse do imóvel. Se ele tentar retomar, ele está fazendo uma invasão ao domicílio. Ele está fazendo algo em desacordo com a lei. Então, gente, é muito aprendizado que a gente vai tendo aí ao longo da trajetória do Smartano e que vocês vão aprendendo junto aqui, ó, com quem está fazendo no dia a dia, igual o Pedro. Uma ressalva antes, aí eu abro espaço para o Pedro falar mais de um caso, falar de rentabilidade desse imóvel que a gente não falou, mas uma ressalva, o pessoal tá gostando tanto da live, dos casos que o Pedro está falando assim, nossa, vai ficar gravado para depois a gente assistir. O que acontece, gente? Se acostumem a ver as lives da Smart agora ao vivo, porque elas não ficam gravadas mais no Instagram, tá bom? Elas vão ficar gravadas depois de algum tempo lá no YouTube. Então, quer rever algum ponto dessa live que o Pedro falou, interessante e tal, segurem a ansiedade um tempo, que daqui a alguns dias aí a nossa equipe trata, edita e lança lá no YouTube. Então, vocês têm que ir lá no YouTube, seguir o canal da Smart no YouTube para rever essas lives, beleza? Xará, mas diga aí, nesse imóvel, rentabilidade dele, como é que foi? E aí, enfim, arremate aí com outro caso ou falando pra gente aí um recado final pra galera. Esse tá anunciado ainda, né? Entrou à venda faz 3 semanas, porque demorou um pouquinho a reforma, a gente fez umas questões pontuais, melhorou especificamente a área de lazer dele, porque ele tem piscina, colocamos gramado, focamos no lazer. Ele tem um ROI estimado de 61% e um lucro de R$280 mil, R$285 mil previsto. Olha aí. Gente, é muito lucro no bolso, num imóvel só. A gente costuma, às vezes, se surpreender na hora que você pensa que o lucro de um imóvel desse, às vezes, traz o salário de muitas pessoas ao longo do ano inteiro. Faça essa reflexão. Sim. Vocês trabalham aí 8 horas por dia. Estou falando, então larga seu trabalho e vai só investir em imóvel leilão? Não, são etapas. Mas o que você está aqui assistindo essa live pensando em ser uma renda complementar, no futuro pode virar inclusive uma renda principal, porque é desse nível. Às vezes um único imóvel pode trazer o retorno de um ano. E você não coloca todo o dinheiro muitas das vezes.
O Pedro aí contou alguns casos de imóvel financiado. O Pedro comprou imóvel à vista, dos 6, eu acho que 3 financiados, 3 à vista. 3 à vista, exatamente. Pronto. Então, dá para fazer imóvel à vista, pegar oportunidade boa, dá para fazer imóvel financiado e dá para colocar muito lucro no bolso. Pedro, tem algum desses casos que você quer frisar, quer dar um recado para a galera aí? Eu acho que o que eu mais tenho para contribuir é a respeito de mostrar que é possível e o quanto você encontra na comunidade pessoas para te facilitar a vida. No dia 15 de maio agora, a gente participou de um leilão do Santander, que tinha muito má fama dos leilões condicionados e tal. E a gente arrematou 3 imóveis no leilão. 2 deles eles voltaram com propostas indecentes e um deles levamos. Em Santos, curiosamente em Santos, levamos financiado por 420 mil o valor de arrematação, vai dar entrada 84 mil e ele tem um valor de revenda de 750. Vai dar um ROI aí de 62%. Mas por que eu fiz? Eu nunca fui cliente de Santander, não tinha nenhum relacionamento com o Santander no Brasil. Aqui na Espanha até tenho conta no Santander e tal, mas nunca tive nenhum relacionamento com o Santander e também nunca tinha participado de leilão Santander porque existia um certo ranço, assim, porque eu de pensar, vai condicionado, não vou levar. Condicionado, né? Você viu muitas histórias ruins, e aí até no dia 15, que a gente participou de 4 leilões, era um em Toledo, no Paraná, um em Ribeirão Preto, outro em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, e esse em Santos. Um subiu, outros 2 a gente levou e o banco não aceitou. Mas esse quarto em Santos, ele aceitou. E foi o último do dia. Olha, quando a gente foi passando, a gente falou assim, e agora, para ou seguir? Eu falei, não, vamos seguir, vamos tentar levar tudo, depois a gente procura parceiro, joga na comunidade, que não couber no nosso bolso, a gente vai achar alguém para fazer junto. E no final ficou só o último, porque se a gente tivesse decidido parar no primeiro ou no segundo, não teríamos levado nenhum, não teríamos levado esse último. E aí o que foi interessante? Uns dias antes eu tinha perguntado no grupo do Telegram se tinha como é que era no leilão do Santander. E aí o Renan respondeu lá, falou, tem um esmatano chamado Alexandre, que trabalhou no banco, e manja tudo do Santander. Eu falei, beleza, chamei ele me explicou mais ou menos como funcionava. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui. Ele falou, a leiloaria aqui cuida de tudo. Só que eu esqueci desse detalhe, que eu tô fora, que eu não sou correntista do banco, ainda tinha uma questão de receber SMS à distância e tudo mais. E aí, quando eu arrematei, eu o chamei. E aí, ele botou em contato com o gerente dele, eu abri uma conta em São José dos Campos à distância, o gerente puxou, facilitou, aí nesse interim, o banco aprovou um crédito absurdo, assim, muito mais generoso do que a Caixa. O percentual não é dos melhores? Não é, mas se a gente pensar que eu vou ficar pagando juros durante 6, 12 meses, quando muito, não é irrelevante. É irrelevante. E aí nisso, uma coisa que eu tinha medo, eu achava que ia ter muita dificuldade, nossa, como é que eu... Até um certo desespero, porque o banco falou assim, você tem que vir, abre uma conta e faz assim. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nesse detalhe, né? Eu já estava pensando em procuração, como ia fazer, e no final foi isso. Um dos esmatanos que tem esse relacionamento, e o gerente dele ainda estava com dengue, coitado. Eu tô com dengue, eu não estou na agência, eu vou te passar para o meu assistente, ele vai abrir a conta para você. Então fez toda essa facilitação à distância, sem eu precisar outorgar poderes para ninguém. Mandei os meus dados para ele, só para ele conferir os documentos. Então tudo muito no fio do bigode, assim, na confiança. Pedro, ainda bem que você tocou nesse ponto, cara, que a gente, assim, chamada para nossa live foi, os causos do Pedro foram interessantíssimos, mas muitos dele não passou pelo seguinte fato: o Pedro está na Espanha, está arrematando à distância. E como é a burocracia, como é arrematar à distância? Então aqui você já deu um pequeno relato de como você fez nesse caso o Santander, mas conte aqui, a gente já está fazendo 1 hora de live, mas dá tempo ainda. Conte pra gente como é a burocracia de arrematar à distância. Você tem ali... eu imagino que nesses casos você está fazendo procurações para pessoas que estão aqui. Conte um pouquinho do que você tem que fazer diferente do que a pessoa que está fazendo lá. Das 6 arrematações, 5 saem o meu nome. Não, das 5 saem o meu nome. Uma das cotizações sai o nome de um parceiro que está no Brasil, não entra no caso. Tranquilo. Venda direta. Se é venda direta ou venda e compra normal, a escritura pública eu assino por e-notariado. Muito tranquilo, faz a videochamada com
Tabelião. O escrevente com o tabelião, muito tranquilo, notariado, recebe inclusive, eu tenho a versão dele em espanhol no celular, Legal. o aplicativo funciona em qualquer lugar, até chega aqui SMS no número da Espanha, muito tranquilo. Na Caixa, quando vai financiar, a assinatura precisa ser presencial. E aí eu passo uma procuração pública, que também eu outorgo via e-notariado, para quem for assinar no dia. Pronto. Então, no caso, você já sabe qual é o imóvel, custa R$360, de R$300 a R$360 em São Paulo, que eu acho que é um dos estados mais caros, inclusive. Sim. Então, é uma despesa... E aí eu já coloco na procuração, autorizo o Olavo e a Luana a comprar e a vender o imóvel. Já fica uma procuração só, tem lá a Caixa exige uns detalhes. Então, são esses o que eu preciso fazer. E do Santander, ao que parece, pelo que eu entendi, tem assinatura eletrônica no próprio Internet Banking, no aplicativo. E, além disso, para assinar, circunstancialmente foram 6 arrematações extrajudiciais. Se for judicial, qualquer outro documento, às vezes os formulários, eu assino via certificado digital. Eu tenho um certificado digital padrão ICP Brasil e assina tudo. É muito tranquilo. Gente, olha, esse relato, Pedro, é interessante para vocês também desmistificarem. Seja na Espanha ou seja na cidade vizinha, você não precisa ir ao local, você não precisa ir ao cartório, você não precisa... Dá para fazer hoje tudo à distância, galera. A pandemia, igual o Pedro falou, que na pandemia veio o resultado dele conseguir trabalhar em outro país, né? Os tribunais evoluíram e tal. Os cartórios também evoluíram. Então, o Pedro citou aqui e-notoriado. O que acontece, galera? Para você comprar um imóvel num leilão extrajudicial, em geral, você precisa da atuação de dois cartórios. 2 tipos de cartórios diferentes. Existem vários tipos de cartório. 2 tipos de cartório para aquisição de um imóvel extrajudicial. Primeiro, o cartório de ofício de notas, que é o cartório apto a lavrar uma escritura pública. Depois, um cartório de registro de imóveis, que é aquele que registra a sua aquisição na matrícula. Daí, esse cartório que atua primeiro da escritura pública, o ofício de notas, hoje existe um sistema que chama e-notoriado, que tudo que você faz presencialmente você consegue fazer à distância. Então o Pedro falou que se for comprar à vista, ele faz uma escritura pública à distância, pelo e-notoriado, videochamada. Ah, não, a vovó Caixa só aceita que assine o contrato de papelzão lá na agência e tal. Tem a burocracia, tem que ter alguém presencialmente, mas não necessariamente você. Você pode passar uma escritura pública através também do cartório de notas, através também do notariado. Essa escritura pública, o Pedro pode passar lá da Espanha. Ele não precisa ter pensado nisso antes de viajar para a Espanha e lá no cartório presencialmente fazer. Você hoje faz uma procuração pública à distância também. Então é o caso do Pedro, ele faz uma escritura pública específica para aquele imóvel. Então cada imóvel que o Pedro compra, ele faz escritura pública se for financiado para a Caixa, e no Santander ele conseguiu fazer inclusive aí sem essa procuração. Depois, mas eu tenho que registrar. Você protocola essa escritura pública, ou você protocola esse contrato de financiamento, ou uma carta de arrematação no cartório de registro de imóveis, também online. Exatamente. Então, gente, dá para fazer tudo online hoje. Estar no exterior hoje não está te atrapalhando, então? Nada. Eu tenho perfil, tenho a conta no Registradores, faço registro, puxo matrícula, dou baixa de indisponibilidade, de penhora, tudo online. Muito tranquilo. Pronto. Muito tranquilo. O Kleber está perguntando se estar no exterior não atrapalha no cadastro leiloeiro. Não atrapalha, Kleber. A única coisa, claro, eu tenho uma situação um pouco particular porque eu sigo com minha vida residência fiscal no Brasil. Então, eu não tenho, o meu endereço, por exemplo, a conta de luz no meu escritório está em meu nome. É o que eu mantenho lá, simplesmente para ter um comprovante. Mas já aconteceu, antes de eu começar a me organizar, o que eu fazia? Eu juntei conta de luz da minha mãe, por exemplo. Na primeira arrematação, foi assim porque eu já não tinha mais nada em meu nome, não tinha pensado ainda nisso, surgiu a ideia do nada. De repente não tinha me organizado, mas hoje tem a conta do escritório, pego lá todo mês atualizado. Mas a minha primeiro cadastro que eu precisei usei a conta da minha mãe. Juntei o RG e falei, moro com a minha mãe. Informei que eu morava com ela. O leiloeiro, ele tá querendo, para não ter perfis que dão lances fakes, porque existe multa, seus pedelantes e tal, ele tá querendo identificar aonde você mora, a pessoa. Então, para ele pouco importa onde você mora.
Uma questão também que o Pedro ressaltou, e aí para a gente finalizar, que essa live aqui poderia render horas e horas, é a questão da comprovação de renda para fins de crédito. O Pedro falou, eu continuo com o meu domicílio fiscal aqui, então o Pedro continua ganhando dinheiro aqui no Brasil. Sim. Então, para ele aprovar crédito é tranquilo. Outros esmartanos, igual, por exemplo, o Paulo Tanu está aqui no chat, ele mora no Japão e ele trabalha para uma empresa japonesa. Então, para ele aprovar crédito, ele já precisa de um caminho um pouco mais elaborado. Ele está falando aqui, ó, consegue crédito com tradução juramentada do comprovante de renda dele lá. Então, gente, quem quer fazer acontecer, procura as formas de fazer. Né? Tá aí o Paulo fazendo do Japão, o Pedro fazendo da Espanha. Pedro, muito obrigado pela essa live. Né? Um prazer. Que essas arrematações, essas 6, você falou, né, que já deve superar, inclusive, a meta que você tinha colocado para si nesse ano. Então, que continue sendo cada vez mais próspero, cada vez mais as arrematações lucrativas e boas. Fica aqui o espaço para você dar seu recado final. Obrigado pela oportunidade. Animo todos que ainda não são mentorados, que não são esmartanos a fazerem a mentoria, porque é um divisor de águas. Eu tinha uma expectativa de leilão meramente para fazer girar um pouco. Nunca gostei de investimento, nunca me preocupei muito com para onde iam minhas economias. E hoje vislumbro com muita tranquilidade, em alguns anos, ter uma renda, girar só com o dinheiro que eu tenho assim, de economia guardado, e conseguir viver tranquilamente disso, sem precisar aprofundar em questões de entender mercado financeiro. Nunca foi para mim. Então, animo a fazer, inclusive todo mundo que eu conheço, por exemplo, agora o meu irmão fez, esses meus amigos aqui da Espanha vão fazer, os outros meus sócios são meus compadres também, estou insistindo para que eles façam, todo mundo que estiver só olhando, claro, o conteúdo gratuito já é muito enriquecedor, mas estar dentro da comunidade muda muito, é muito interessante, eu acho que mudou bastante a minha vida, assim, as pessoas que a gente acabou conhecendo, fazendo amizades, sócios com amigos que se tornaram sócios, é muito, muito enriquecedor. Estou muito contente e estou à disposição. O meu perfil no Instagram não é um perfil público, só tem coisas pessoais, mas quem quiser chamar depois no WhatsApp ou no Telegram, posso contar os outros pormenores ou ajudar. Eu tenho um pouco de mais facilidade com a questão jurídica, nessas análises eu acabo pegando esses processos mais complexos, mas no final dá para desenrolar, é muito interessante. Eu gosto muito e estou à disposição se quiser participar. Alguém quiser perguntar qualquer coisa. Show de bola. Cara, galera, seguinte, quem aí quiser entrar para a turma 25, que vai abrir aí daqui 2 semanas, vocês têm uma lista de espera lá no bio da Smart, então depois de sair dessa live, acesse a bio da Smart na lista de espera, ou só digitar T25 aqui no chat, que vocês entram na lista de espera para a próxima turma, porque a ideia é essa. Porque quem é esmartano sempre quer trazer mais esmartanos, igual o Pedro está falando, os familiares, compadres e amigos. Sim, porque todo mundo se ajuda. Suzana, você quer assessorar? Eu falei, não quero assessorar, eu quero sócio, eu quero fazer sócio para todo mundo ganhar dinheiro junto. Exatamente. Isso. E aí, todo mundo ganhar dinheiro junto, se ajudando, porque muitas dividindo vezes tarefas. Fala assim, eu tenho dinheiro, vamos fazer? Aí você fala, poxa, mas se você só colocar dinheiro, vai ser o que o Ricardo Mazieiro falou assim, eu crio o sócio patrão, que é aquele que bota o dinheiro e fica, e aí? Exatamente, e aí? não quero. Né? Não, a gente tem que trazer o pessoal para ajudar a gente a arrematar. Perfeito, né? Porque juntos chegamos mais longe, literalmente. Show de bola, é isso aí. Valeu, Pedrão. Obrigado, até mais, galera. Tchau. Até mais.